E quando eu buscava uma palavra para falar nessa manhã aqui com vocês, vinha no meu coração o seguinte questionamento: o que Deus pensa sobre nós? O que Deus acha da Second House? E o que Deus tem para nós? O que Ele nos diria? E é por isso que o título dessa palavra é Carta à Igreja Second House. E eu espero que você, assim como eu, queira ouvir o que o Senhor diz sobre nós, o que o Senhor pensa sobre nós nessa manhã. Que igreja nós somos e que igreja queremos ser. Nós vencemos um ano, mas esse um ano simboliza 10, porque já tínhamos uma história aqui. Aprendemos. Muitos começaram aqui novinhos, com cabelo. Tivemos muitas experiências, tivemos lutas, tivemos vitórias, tivemos perdas, mas o Senhor nos sustentou. E muitos anos ainda teremos pela frente. E quem caminha com firmeza precisa saber para onde vai. Por isso nós temos uma visão. Nós temos um entendimento do que Deus espera de nós. Mas o meu coração ansiava e eu perguntava para o Senhor: Senhor, o que Tu pensa sobre nós? O que Tu nos diria? Talvez você já tenha escrito uma carta para Deus. Quem já escreveu carta para Deus? Levanta a mão. Ai, vocês são muito fofos, gente. Que romântico. Acho tão romântico escrever carta para Deus. Eu já escrevi. Mas e se Deus escrevesse uma carta para nós? O que ela diria? Então, para isso, eu fui no livro de Apocalipse, onde nós vemos ali as cartas às 7 igrejas da Ásia. Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse. Não tenha medo. Eu sei que toda vez que se prega sobre o Apocalipse, é com muito temor aqui que eu falo, a igreja. Mas muitos temem, né? Muitos se assustam, porque fala da volta de Jesus, fala sobre as tribulações, fala sobre o fim do mundo. E as cartas são cartas de Jesus para as igrejas da época. Então seria como se hoje fossem escritas cartas para a Assembleia, para Deus e Amor, para a Bola de Neve, para a Presbiteriana, para irmãos menonitas. Então cada igreja recebeu uma carta de Jesus. E em todas elas, pontos se repetem. E uma coisa muito importante que eu quero declarar sobre a vida de vocês nessa manhã, que se repete em todas as cartas, que é a seguinte frase: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então eu te convido a fechar os teus olhos e orar juntamente comigo. Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti. Pode repetir, igreja. Nos colocamos diante de Ti e Te pedimos: abre os nossos ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito quer nos dizer nessa manhã. No nome de Jesus, eu declaro, coloca a mão no teu ouvido. Ouvidos, abram-se para ouvir a voz do Senhor. No nome de Jesus. Amém? Então eu quero começar lendo em Apocalipse 1, versículo 4. Que nos fala quem escreveu, quem foi o redator dessas cartas, que foi João. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir,
dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Deus nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Ele. E eu queria retomar a palavra que o nosso presbítero trouxe a semana passada, uma belíssima palavra, na qual eu pude me deleitar, da forma que ele explanou e nos trouxe esse conceito de quem nós somos. Que nós vivemos o reino de Deus, que nós somos sacerdotes. E esse reino tem princípios, esse reino tem leis. Assim como no mundo natural, nós nos movemos por princípios e nos movemos por leis, por regras, morais, padrões, para que a gente possa viver e conviver bem como sociedade. E ele nos trouxe de uma forma belíssima os conceitos, os princípios desse reino e como nós devemos nos portar agora como cidadãos dos céus. Porque nós, como cidadãos, nós temos direitos e temos também deveres. Todo mundo quer os direitos, né? É muito bom a gente ter os nossos direitos, mas nós também temos deveres. E a gente, como cidadão, muitas vezes esquece disso. Esquece dos deveres que temos diante da sociedade. E no Senhor, no reino dos céus, da mesma forma, nós temos direitos, nós temos benefícios, como o nosso presbítero Benhur colocou, e nós queremos desfrutar desses benefícios, mas também nós temos os nossos deveres, o nosso papel como cristão, o nosso papel, a nossa forma de viver como cidadão dos céus. Amém? Então essa consciência que nós devemos ter. Poxa, agora eu não sou mais somente um cidadão da terra. Eu estou na terra, mas eu sou um cidadão do céu. Nós vivemos a cultura do reino de Deus, como aprendemos no último domingo. E além disso, nós somos responsáveis por estabelecer o reino dele aqui, por meio dessa cultura, para que seja na terra como é no céu. Então nós precisamos viver essa cultura aqui. Ela é uma cultura do céu? Sim, ela é uma cultura do céu. Mas nós vamos viver na terra, debaixo dessa cultura, debaixo desse novo modo de viver. Então nós recebemos uma identidade de filhos e autoridade designada por Deus para governar como príncipes. Já fomos assentados nas regiões celestiais com Cristo. E a gente tem que se apropriar dessa identidade. E por isso nós não somente aceitamos Jesus, mas nós nos batizamos. E eu sempre gosto de dizer que quando a gente se batiza, a gente faz o nosso RG do céu. É diferente, nós somos pertencentes. Mesma coisa que você conseguisse um visto lá para os Estados Unidos, você está lá, mas você não pertence àquela terra. Você pode desfrutar dos benefícios por um determinado tempo, você pode ser abençoado lá, você pode desfrutar daquela terra, mas você não é de lá. Para você ser de lá, você precisa adquirir a cidadania americana. Então muitas vezes as pessoas frequentam a igreja, até aceitam Jesus, mas não atam um compromisso com Ele, não selam esse compromisso. Esse compromisso é selado através do batismo, onde eu reconheço Jesus diante dos céus e diante dos homens. E ali eu recebo a minha nova identidade e o meu RG do céu, a minha cidadania celestial. E aí eu não posso mais ser expulso de lá, porque agora eu tenho a cidadania, eu pertenço àquele lugar, está aqui. Legalmente, eu não estou aqui turistando,
mas eu pertenço àquele lugar. Amém? Nesse tempo, como igreja e individualmente, precisamos entender o que Deus espera de nós. Qual a sua expectativa ao nosso respeito? Como devemos proceder para permanecer fiel até o fim? Cumprir a nossa missão, assim como Paulo, completando a carreira, combatendo o bom combate, guardando a fé. A conversão, ela é só o início da jornada. Nossa inscrição nessa corrida. Por isso devemos completá-la conforme as regras para não sermos desclassificados. Porque em Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o aceitar Jesus, o se batizar é só o início dessa jornada. Como se eu me inscrevesse nessa corrida. Cadê a Tanise? Se eu só me inscrever na corrida, eu ganho medalha? Não, eu preciso correr. E correr conforme as regras, naquele trajeto, né, Tanise? Eu não posso roubar, não posso pegar atalhos. Eu não posso usar... O quê? Nem fone. Tem regras. Então eu não posso utilizar nada que vá me potencializar. Nenhum tipo de droga. Não, há regras. E assim é a nossa corrida da fé. Há regras para que a gente viva essa caminhada. Há normas. E a palavra de Deus, toda ela aponta como nós devemos nos conduzir e proceder para completar a nossa carreira. Chegar até lá. Porque quem perseverar até o fim será salvo. Até o fim. É preciso completar, não abandonar o caminho. É preciso completar a jornada. Amém, igreja? Vocês estão aí? Nós temos uma coroa de glória que nos aguarda na eternidade. Vamos analisar então as cartas que Jesus escreveu às 7 igrejas da Ásia, relatadas no livro de Apocalipse 2:3. Na sequência aí. Podemos observar que em todas há virtudes que são enfatizadas, mas há também colocações divinas contra elas. Elogios, mas também alertas ou advertências, contras, queixas, repreensões que o Senhor fala. Mas entre tudo isso há um compromisso, que é de guardar aquilo que temos recebido do Senhor, para que a nossa coroa não seja roubada. O objetivo das cartas era exortar as igrejas a perseverarem na fé. E é isso que eu quero fazer com você nessa manhã. Eu quero te exortar, te animar a você a perseverar na fé. Amém? Para que você guarde aquilo que você recebeu do Senhor. E que ninguém roube a sua coroa. Nós recebemos uma coroa, amém? Em 2 Timóteo 4:8 nos fala assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nós receberemos uma coroa. Repita comigo: eu tenho uma coroa reservada para mim. E agora declare: ninguém vai roubar a minha coroa. Eu vou guardar a minha coroa até o fim. Vou perseverar de forma diligente até o fim. A coroa, ela é um símbolo de realeza, de nobreza, de honra, de vitória. Ela é usada para destacar alguém que está em soberania. E o Senhor diz que tem uma coroa para nós, reservada.
porque nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. O Senhor já nos fez vencedores. A vitória ela já é nossa, mas nós precisamos percorrer o caminho. E com muito zelo, com muita diligência, como nos alertam as cartas. Em Apocalipse 3:11 diz: eu venho em breve. Guarda, retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. E isso aqui nos dá um alerta como igreja. Opa, nesse tempo eu posso ser roubado. Posso perder a minha coroa. Não está garantido. Se eu vacilar, se eu sair do caminho, se eu me desviar do caminho, eu não vou chegar nesse lugar. Eu não vou chegar ao ponto final, à reta final, a linha de chegada. E eu sempre gosto de falar que é um exemplo que o pastor Eric dá, que se tu desviar ao longo do caminho, cada dia 1 centímetro, é tão pouquinho, né? 1 centímetro parece que eu continuo naquela mesma direção. Mas isso no final vai dar uma grande diferença. Então são detalhes que, se nós nos desviarmos, o que Deus dizia para Josué antes de ele conquistar a terra da promessa? Não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Não sai do caminho. É nesse caminho, é dessa forma. Perder a coroa pode significar a perda da autoridade e do acesso às regiões celestiais. Vamos ouvir, igreja, o que o Espírito nos diz? Amém? Eu vou começar com as igrejas na ordem. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Então nós vemos um padrão em todas as igrejas que Jesus fala, porque Ele nos ama e Ele corrige a todo quanto Ele ama. Então nós vemos virtudes, pontos a favor que Ele fala sobre as igrejas, mas também nós vemos contras, queixas, advertências, coisas que não estavam legais. E também Ele nos dá uma direção para que isso seja corrigido. E todo esse tempo dessa análise que a gente vai fazer, eu quero que você olhe não somente para a igreja Second House, mas para a nossa igreja a nível mundial, que é a igreja noiva de Cristo. Mas mais importante do que olhar para o macro, para o nosso contexto, é que a gente possa olhar também para nós, para o nosso interior. Porque talvez a gente se veja em uma dessas igrejas, em uma dessas cartas aqui. Talvez a gente se enxergue aqui. Então nós precisamos estar atentos, porque nós temos valores, nós temos virtudes. Olha para a pessoa que está do teu lado. Diga: você tem valor, você tem virtude, e o Senhor não vai deixar você se perder. Então fique atento para o que Ele vai falar com você nessa manhã. Então vamos começar pela igreja de Éfeso. Éfeso, uma igreja ativa, viva, possuía obras, dona de uma fé prática, trabalhava arduamente e era perseverante. Não tolerava homens maus, colocando à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e não são. Suportou os sofrimentos por causa de Jesus, sem desfalecer. Nossa, que coisa linda. Uma igreja que entendeu o seu propósito. Ela era uma igreja que trabalhava, gente. Trabalhava. Porque Jesus, Ele não nos deixou aqui para ficar no conforto, para ficar sentado. Jesus nos deixou aqui após sermos salvos, senão Ele levava todo mundo. Qual a função de deixar quem está salvo aqui? Se não for para fazer algo, se não for para cumprir um propósito, que é o que a gente tem falado há semanas. Deus te deixou aqui para algo. E essa igreja era uma igreja ativa. Era uma igreja que tinha obras. Ela fazia algo.
Era uma igreja sábia, que não tolerava qualquer coisa, qualquer ensinamento. Ela não tolerava aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Apóstolo é alguém que se dedica a sua vida à propagação de uma causa, ideia ou doutrina. Então era uma igreja que ela era fiel, fidedigna àquilo que o Senhor havia deixado, aos ensinamentos, ao verdadeiro evangelho. Ela era fiel. Será que o Senhor pode dizer isso de nós hoje? Second House é uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja que tem obras, uma igreja que persevera em meio ao sofrimento, que não tolera homens maus, homens perversos, que querem distorcer a palavra, que vem com ideologias, propagando ensinos que não são ensinos compatíveis com a verdade do evangelho. Porém, essa igreja, ela parecia perfeita. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: porém, essa igreja parecia perfeita, mas o Senhor tinha algo contra ela. A igreja de Éfeso, ela foi apontada por ter abandonado o seu primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? Cair na monotonia, na zona de conforto. Ela já não se esforçava tanto. Ela já não fazia as mesmas coisas que ela fazia no início. Seu amor já havia esfriado. Foi uma igreja que cansou, que ao longo do caminho foi abandonando aquilo que fazia lá no início, no primeiro amor. E nós chegamos assim, apaixonados, incendiados, queremos servir, mas às vezes o nosso servir não dura um ano, porque eu canso, já não estou tão empolgado, porque tem tantas outras coisas. A vida é uma loucura, a rotina é muito doida, não se tem tempo para nada. Éfeso foi apontado, porque o maior desafio é nós permanecermos constantes, fervorosos no Espírito, praticantes das primeiras obras. Você consegue lembrar de como você chegou até o Senhor? Você consegue lembrar desse sentimento, o sentimento que te movia lá no início? Esse mesmo fogo ainda te move? Você ainda ama estar na casa do Senhor como amava nos primeiros dias? Mesmo se o carro estragasse, mesmo se tu não tivesse carro, tu vinha de a pé. E muitos começam assim. E aí ao longo da jornada, se o carro estragou, eu não vou ir, não tenho como ir. O que você fazia, que você não faz mais pelo Senhor? E essa é a direção que Deus dá, que Jesus dá para essa igreja. Lembra de onde você caiu. Lembra. Lembra o que te fez esfriar na fé. Lembra o que te fez parar. Lembra o que te fez desacreditar das pessoas. Lembra. Aonde foi que eu perdi esse amor? Aonde foi que eu me perdi, Senhor? Onde a tua presença perdeu o valor para mim? Arrepende-te e volta às primeiras obras. Volta
as primeiras obras. Se você parou, te encorajo, volte às primeiras obras. Que o Espírito Santo te mostre, te revele aonde você tropeçou, aonde você parou. Que você seja encorajado nessa manhã a voltar, a fazer de novo, a tentar outra vez. Talvez você tenha desistido de algo em Deus, do seu chamado, do seu dom. Mas o Senhor quer hoje avivar isso na sua vida. E como igreja, Second House, você pode refletir se há algo que nós fazíamos antes e não fazemos mais e que deveríamos voltar a fazer? O que como igreja nós perdemos ao longo do caminho? Que valores perdemos ao longo do caminho? O que fazíamos no início e hoje não fazemos mais? O Senhor nos diz: voltem, voltem, voltem e façam as primeiras obras, pratiquem as primeiras obras. Talvez lá no início a gente fosse mais sedento por almas, buscasse mais porque nós éramos poucos, né, Rodrigo, Joyce? Hoje nós somos tantos, a casa está cheia, deveria estar mais. O que se perdeu no meio do caminho? O que o Senhor nos diria para voltarmos a fazer? Quero que você reflita sobre isso. Esmirna, virtudes, uma igreja aflita, pobre materialmente, mas rica diante de Deus. Encorajada a não temer diante do sofrimento, pois seria perseguida e presa, para ser provada. O que o Senhor tinha contra? Que ainda naquela igreja tinha falsos cristãos, hipócritas, gente que dizia ser o que não era, mas que na verdade era um templo de Satanás. E essa igreja, ela precisou passar por uma prova, ela ia ser provada. E o Senhor avisou ela, porque dentro dessa provação seriam revelados os que são e os que não são. E o Senhor a encoraja a não temer, porque mesmo que muitos morressem nessa perseguição, eles não sofreriam o dano da segunda morte, que é perder a eternidade, porque se mantiveram fiéis e firmes até o final. Você tem sido perseguido, você tem passado por sofrimentos, você tem sido provado. É para que o seu caráter seja revelado, para que você seja encontrado, não com os que não são, mas com aqueles que são verdadeiramente, porque esses permanecem. A palavra diz que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos, porque na prova ele é abalado, mas o justo ele permanece. E muitas vezes o Senhor vai permitir que passemos por provas. E essa igreja tem passado por provas. Essa igreja tem sido sacudida. Temos sido podada. Temos passado por tribulações. Temos sido forjados no fogo. E o nosso caráter tem sido revelado. Porque é no momento da prensa onde nós demonstramos quem nós somos como igreja. Se nós permanecemos ou se blasfemaremos contra o Senhor, ou se abandonaremos a fé, ou se duvidaremos da soberania e do poder de Deus.
para Esmirna, Jesus disse: não tema, não tema, não tema as provas que você tem que passar, igreja. Não tema. Seja forte, seja corajoso, seja valente, porque o Senhor é contigo. E as provas, elas vêm para nos aperfeiçoar, para nos levar a outro nível, para nos fazer transcender, e para que a impureza e tudo que é maligno que há em nós seja consumido pelo fogo das provações, pelo fogo do poder de Deus. Amém? Nós não devemos temer o fogo das provações, porque é um fogo que nos purifica, é um fogo que nos refina, é um fogo que nos aperfeiçoa. Eu lembro de um exemplo que foi dado uma vez, eu não sei quem foi, eu acho que eu vi uma postagem, que o mesmo fogo que amolece a batata endurece o ovo. Acharam engraçado, né? É engraçado. Mas a mesma provação que te torna flexível, moldável nas mãos do Senhor, pode ser a mesma provação pode endurecer a outros. Vocês compreendem? Ou você fica endurecido, ou você deixa o Espírito Santo amolecer o teu coração e moldar, te moldar. Meu irmão, se nós, como o pastor pregou, se nós formos endurecidos pelas provações e não deixarmos o Senhor nos moldar, seremos quebrados. Nós precisamos ser barro flexível, que as provações, que o fogo das provações venham quebrantar o nosso coração, porque um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, ele não resiste. Então ele nos molda com amor, com doçura, com brandura, porque as provações não são para nos destruir, amados, são para nos refinar. Portanto, suportemos de forma fiel as provações. Amém? Não temeremos. Igreja de Pérgamo, uma igreja fiel, que guardou o nome de Jesus, não renunciou à fé diante da morte de Antipas, que era uma fiel testemunha de Cristo. Antipas, ele foi cozinhado vivo dentro de um caldeirão. Mesmo assim, diante do cenário, essa igreja ela permaneceu fiel, fidedigna àquilo que o Senhor havia falado. A fé, o evangelho que os apóstolos disseminaram, ensinaram a eles. Mesmo em meio a uma forte cultura de idolatria, a cidade de Pérgamo era considerada a habitação de Satanás, mas ela era uma igreja posicionada. Ser crente na igreja é fácil, ser crente no mundo é outra história. Ser cristão, representar Cristo fora das quatro paredes da igreja. E é isso que nós vimos aqui na igreja de Pérgamo. Ela estava num lugar onde imperava a idolatria, era o culto ao imperador, uma cultura promíscua, uma cultura totalmente idólatra, uma cultura totalmente imoral, sem princípios cristãos, sem valores, sem caráter, onde cada um fazia o que queria. Essa igreja, ela se manteve firme, mesmo diante do pior cenário, que poderia ser se esconder, já que Antipas havia morrido, havia sido assassinado. Essa igreja se manteve fiel, ela permaneceu, ela foi uma igreja posicionada. E o que o Senhor nos diz nessa manhã, igreja Second House: seja uma igreja posicionada. Aonde você está? No seu trabalho, na sua família. Como é difícil se posicionar dentro da família.
como é difícil se posicionar dentro do trabalho. Mas é isso que o Senhor te encoraja, seja posicionado. Não negocie seus valores, não negocie seus princípios. Não se dobre diante de uma cultura que não é uma cultura de acordo à cultura dos céus, a cultura do reino de Deus. Porém, essa igreja também tinha falhas. Também tinha coisas que não agradavam ao Senhor. E o Senhor sempre fala, o Senhor sempre vai te falar, se você buscar o que agrada a Ele e o que não agrada a Ele. Nessa igreja tinha pessoas que ainda se apegavam aos ensinos de Balaão, armando ciladas e influenciando os israelitas a comerem comidas sacrificadas a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Balaão, ele era um profeta, um adivinho. E ele ouvia a voz do Senhor também. Você sabia? Balaão, ele ouvia. O Senhor falava com ele. Mas Balaão, ele perverteu o dom para uso próprio. O significado do nome Balaão do hebraico é devorador, destruidor do povo. Balaão, ele usava o seu dom não para honrar ao Senhor, mas ele usava o seu dom para lucro próprio, para interesse próprio, para tirar vantagens do que era benéfico para ele. Ele tinha o interesse de lucrar com a igreja, com aquele povo, desculpa, com o seu dom. Balaão ouvia a voz de Deus, mas ele também ouvia outras vozes. Mas o que Balaão escolheu? Ouvir as outras vozes que lhe traziam benefícios. E há muitos ensinamentos que se infiltram dentro da igreja, que não são ensinamentos bíblicos. E eu sei que todo mundo aqui já ouviu falar do evangelho da prosperidade, de igrejas que tu vai, mas e que só prego, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, mas você precisa ofertar. Você precisa dar tanto, é tantos envelopes disso, tantos envelopes daquilo, de tal valor. Amados, muitos usam a igreja para fonte de lucro, não para servir ao Senhor. Muitos usam a igreja e os seus dons para benefício próprio. São ensinamentos que se infiltraram no meio do povo. Mas isso não é o que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina que é melhor dar do que receber, e que nós somos servos, e que o nosso galardão está na eternidade. Muitos negociam os seus dons, pervertem o dom que o Senhor tem, não apenas de forma lucrativa financeira, mas por fama, por evidência, por ego, por querer em Deus só benefícios. Muitos e muitos cantores que vocês veem por aí começaram na igreja, né, pastor Ivan? Muitos começaram na igreja, louvando ao Senhor, cantando na congregação, tocando para as irmãs do círculo de oração. Muitos começaram assim. Mas a lucratividade do mundo foi mais tentadora, e muitos perverteram o seu dom, deixando de servir ao Senhor para servir ao inimigo. E nós? Nós viemos ao Senhor
pelo que Ele pode nos dar, pelo interesse numa vida melhor, ou nós viemos ao Senhor por quem Ele é? Nós viemos em busca de um evangelho fácil que me faz prosperar, ou nós viemos em busca de um evangelho de cruz? E aqui nos fala que essa igreja, embora ela fosse uma igreja posicionada, ela era uma igreja permissiva. Era uma igreja que deixou-se infiltrar falsos ensinamentos, idolatria. E quando eu falo em idolatria, não é idolatria a santos, a deuses, mas idolatria é aquilo que nós colocamos no lugar que Cristo deveria ocupar no centro das nossas vidas. E isso pode ser alguém, pode ser dinheiro, como nós falávamos aqui sobre Balaão. O dinheiro pode ser o centro da nossa vida, a busca por riqueza pode ser o centro da nossa vida. E essa cruz aqui, ela está aqui para nos lembrar que o centro da nossa vida é Jesus. E que os ensinamentos que o Senhor nos deixou, o evangelho que nos deixou, é o evangelho de cruz. E nesse lugar não está a nossa família, não está o dinheiro, mas está a cruz. E nós não podemos nos esquecer disso. Em Mateus, se eu não me engano, 10, nos fala que se nós não deixarmos pai e mãe para seguir a Jesus, nós não somos dignos dele. Se nós não tomarmos a nossa cruz, nós não somos dignos dele. E hoje nós vemos muitos ensinamentos colocando a família no centro, as finanças no centro. Mas e a cruz nesse cenário todo? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem que nós devemos carregar. O evangelho, ele é um evangelho de cruz, não é um evangelho de facilidades. Tem um hino da harpa, eu cantei muito quando era criança, na adolescência ainda, e hoje a gente ainda vê alguém cantando, que fala assim: eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém? Esse é o verdadeiro evangelho ao qual nós devemos permanecer fiéis, igreja. E é isso que o Senhor diria para nós nessa manhã, nesse tempo: sejam fiéis, carreguem a sua cruz, vivam um evangelho verdadeiro, genuíno, não se deixem corromper por falsos ensinamentos, por falsos mestres que têm disseminado um evangelho que não é um evangelho bíblico, cristocêntrico, onde a vida de cruz, ela é colocada como alvo central para seguir a Jesus. Igreja de Tiatira, também uma igreja que tinha obras, amor, fé, servia o Senhor muito mais agora do que no começo. Olha que coisa mais linda. Imagina Jesus te dizendo isso. Tu é uma igreja ativa, tu é uma igreja viva, tu tem amor, tu tem fé, tu faz muito mais agora do que fazia no início. Porém, contra essa igreja, o Senhor faz uma advertência. Essa igreja tolerava Jezabel.
que se dizia profetisa, induzia os servos do Senhor a praticar imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados a ídolos. Mais uma vez nós vemos uma influência. Mas uma peculiaridade de Jezabel, que assim como Balaão, que perverteu, que conduziu Israel a pecar, a se desviar do verdadeiro evangelho de Cristo, é um espírito, uma influência. Jezabel, ela atua no profético. O que é o profético? É a voz de Deus. É quando Deus fala. É quando Deus nos aponta. Então Jezabel, ela queria viver a sua maneira, sem ser confrontada. E toda vez que ela era confrontada, ela revidava. E aqui nos dá um sinal. E algo que nós devemos ter. Nós não devemos ter medo do confronto e de ser corrigido. Porque o Senhor, Ele vai nos corrigir. E nós precisamos ter um coração ensinável. Um coração que não foge da correção. Um coração que não foge do confronto. O que Jezabel fazia? Toda vez que alguém denunciava o erro dela, o pecado dela, ela queria matar. E muitas vezes nós temos um coração endurecido, que não aceita o confronto e que muitas vezes não quer ouvir a voz do Senhor. Nós estamos sob a influência desse espírito. Nós estamos sendo influenciáveis. Porque o filho, ele tem um coração que é ensinável. E ele se arrepende. Então toda vez que o Senhor te fala algo, que um pastor te fala algo, que o teu líder te fala algo, lembra dessa palavra: eu preciso aceitar a correção. Porque se nós dermos brecha, esse espírito que manipula tudo ao seu favor, ele vai invadir a nossa vida e vai endurecer o nosso coração. E vai nos dar um coração que não é corrigível. O Senhor quer que tenhamos um coração maleável. Que faça a vontade dEle, não a sua. E quantas vezes nós falamos de Jezabel, usamos Jezabel como a figura de uma mulher, mas esse espírito, ele atua tanto em homens quanto em mulheres. É um espírito insubmisso que não se submete, que se rebela, que se revolta contra toda autoridade, que não aceita dizer não, não aceita o não. E muitas vezes nós queremos manipular as coisas a nosso favor, para o nosso bem, para o nosso conforto. Nós queremos manipular até Deus através da nossa oração. Estou mentindo, igreja? Ah, Senhor, mas eu tenho sido fiel. Ah, Senhor, eu quero dessa forma, eu quero assim. Se não for assim, eu não quero. Nós estamos manipulando. Nós devemos dizer: Senhor, não é do meu jeito, é do teu. Seja feita a tua vontade e não a minha. Eu me sujeito. Eu me sujeito à tua vontade, Senhor. É o teu modo, não é o meu modo. Amém? Sardes. Essa igreja aqui foi uma igreja que Jesus já começa abaixando a ripa. Fama de estar vivo, mas está morto. As suas obras eram imperfeitas. Essa igreja tinha obras, mas não tinha caráter. Seus dons eram pervertidos, tinha folhas, mas não tinha frutos. Deixaram as suas vestes se contaminar.
E quando eu penso numa obra imperfeita, a primeira coisa que me vem à mente é uma obra sem Jesus, sem amor. Estar na igreja e estar em Cristo são coisas totalmente diferentes. Nós podemos estar na igreja e não estar em Cristo. Nós podemos vir todos os domingos à igreja, mas não ter as nossas vestes lavadas do sangue do Cordeiro, porque não há arrependimento. Quando eu penso em obras imperfeitas, eu penso nessa falta de amor, eu penso em 1 Coríntios 13, que nos fala que sem amor é como um sino que retine, é só barulho, não tem sentido. Quando eu penso em obras imperfeitas, eu penso em religiosidade. Fazer sem entendimento. Eu faço porque eu tenho que fazer. Eu vou porque sou obrigado a ir. Eu participo porque eu tenho que participar. Não tem amor. Tem apenas um cumprimento de um ato religioso. E quando nós fazemos para o Senhor as coisas sem amor, ou com a motivação errada, eu faço para que o pastor me enxergue. Eu faço porque eu quero uma posição. Eu faço para ser visto, para ser notado. Eu faço para ser aceito. As nossas obras, elas se tornam imperfeitas, porque Deus é um Deus que sonda o nosso coração. E nós precisamos ter obras, sim. Mas as nossas obras, elas devem ser movidas, motivadas pelo amor. Motivadas em Cristo, motivadas pela nossa missão. Por esse senso de responsabilidade, por esse senso de cidadania. Por eu saber quem eu sou e também por eu saber quem eu não sou. Que eu não sou nada sem Ele. Quando eu reconheço as minhas limitações e as minhas fraquezas, e eu sei que eu sou dependente, e eu venho aqui, eu sirvo ao Senhor com honra, com excelência, com zelo, porque eu estou servindo ao Senhor, e não a homens. Por isso que eu venho no culto mesmo quando o pastor não está. Porque eu sei quem eu estou servindo. É ao Senhor. E eu reconheço isso. Então eu chego. A virtude dessa igreja é que diz o seguinte: tem alguns que ainda não contaminaram as suas vestes e andarão com Cristo vestidos de branco, pois são dignos. E é com dignidade que nós devemos servir ao Senhor. Com zelo. Que nós possamos nos apresentar como obreiros irrepreensíveis, sem ter do que se envergonhar diante do Senhor. Os que mantiveram as suas vestes brancas, que não contaminaram as suas vestes, foram aqueles que se lavaram a cada dia no sangue do Cordeiro. O que é se lavar? É reconhecer os seus pecados e se arrepender diariamente. Porque se nós nos apresentarmos com o coração sujo, com as mãos sujas diante do Senhor, as nossas obras serão imperfeitas. Senhor, as exorta ao arrependimento. E o Senhor te diz, igreja, se você já não tem servido mais ao Senhor, com o mesmo amor, com o mesmo zelo, se você não tem caminhado mais com o Senhor da mesma forma, em temor, o Senhor te diz nessa manhã: te arrepende. Ele diz ainda para essa igreja: fortalece o que estava para morrer. Estava para morrer, mas ainda está vivo. Mas precisa ser fortalecido. Essa chama, esse amor, esse zelo
pelo Senhor que venha a te consumir nessa manhã, amém? Deixa o zelo pela casa do Senhor te consumir nessa manhã. Deixa esse fogo te consumir. Como tinha um louvor que dizia: não deixa apagar o pavio que fumega. Jesus assopra e o pavio, o fogo pega. Talvez você esteja fumegando. Está saindo só uma fumacinha. Sabe fim de fogo? Tá aquela brasa ali. Só uma tu vê no meio da cinza. Pois é isso aqui, porque aqui diz alguns não se contaminaram. Tem um foguinho ali. Mas o que acontece se naquela brasinha a gente colocar lenha e soprar? O fogo pega. O fogo pega. Então talvez você seja esse foco que ainda está aceso no meio de uma multidão. Mas se você deixar Deus soprar na sua vida um fôlego novo, você vai ser incendiado. No nome de Jesus. Que Ele sopre um fôlego novo sobre a tua vida nessa manhã. Que aquilo que estava morto ou por morrer seja restaurado, seja reanimado no nome de Jesus. Sejam sonhos, sejam projetos. Deixa o Senhor soprar e trazer o fogo novamente. No nome de Jesus. Eu vou pular, depois eu volto na Filadélfia. Laodiceia. Eu não achei virtudes em Laodiceia. Uma igreja que não foram apontadas virtudes. A não ser que Deus corrige quem ama. Então a gente poderia dizer que uma igreja que ela era amada pelo Senhor. O Senhor amava. Porém Laodiceia era uma igreja morna. Não era nem fria, nem quente. Era morna. Por que ela era morna? Ela era rica, autossuficiente. Ela não precisava do Senhor em nada. Ela se bastava. Era uma igreja independente. Uma igreja que permanecia ali, que cria no Senhor, mas que não vivia a prática do Evangelho. E a gente não pode ser somente ouvinte, mas nós precisamos ser praticantes da palavra. Porque se nós viermos aqui todo domingo e sermos somente ouvintes, nós seremos essa igreja morna. Ela tinha dinheiro, mas diante de Deus, ela era miserável, digna de compaixão, pobre, cega e nua. Ela era tão pobre que a única coisa que ela tinha era dinheiro. E a busca por bens materiais, por ajuntar tesouros aqui na terra, ela tira o nosso foco da eternidade. Ela tira o nosso foco de uma causa muito maior. E nós acabamos ficando nesse plano terreno. E nós nos afastamos do projeto que Deus tem. Porque o nosso alvo, ele não se torna mais Cristo. O nosso alvo se torna ser alguém aqui, construir algo aqui, ser reconhecido nessa terra. E nós como cristãos sabemos, somos conscientes de que Deus nos chamou para uma causa maior. E que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então os nossos olhos, eles precisam estar fixos em Cristo. O autor e consumador da nossa fé, o único e vivo caminho.
Somente através dele nós temos acesso ao Pai. Essa é a igreja que o Senhor disse, que Jesus disse que estava prestes a vomitá-la. Porque é uma igreja que não havia definido ainda a quem ela servia. Se servia ao mundo ou se servia ao Senhor. Que nós podemos estar na igreja e não servir ao Senhor, mas servir ao Deus dessa terra, ao príncipe desse mundo. Servir a Mamon, servir ao dinheiro e buscar coisas terrenas, coisas que não vão nos suprir, coisas que não vão nos preencher, porque são coisas momentâneas e coisas materiais. Que Jesus falou: seja diligente e arrependa-te. Busque a sua cura, a sua pureza e a sua restituição. Aqui Jesus fala para essa igreja que, além de miserável, ela estava como nua e cega. Não enxergava nada à sua frente. Não estava revestido de Cristo, mas estava revestido da carnalidade. Era uma igreja carnal que buscava as coisas carnais e não conseguia ver um palmo diante do seu nariz, porque as riquezas, o encantamento desse mundo, ele nos cega. Arrependa-se, diz o Senhor. E nós temos a igreja de Filadélfia. Essa igreja, repete comigo, essa igreja é a igreja que nós queremos ser. Essa igreja é uma igreja que possuía obras e chaves espirituais. Possuía acessos, portas abertas por Deus que ninguém podia fechar. Isso nos mostra um nível de autoridade. Ela era fraca, tinha fraquezas, mas era fiel e perseverante. Era uma igreja obediente. E para ela o Senhor disse: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. O que o Senhor tinha contra? Eu até coloquei aqui, o Senhor não aponta erros, mas o Senhor fala que ia exaltar ela diante daqueles que se diziam judeus e não eram, daqueles que a perseguiam, porque a igreja verdadeira, fiel, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, o evangelho, quem prega o verdadeiro evangelho, ele vai ser perseguido. Mas o Senhor vai exaltar a sua noiva, a sua igreja, quando ela permanece fiel e o Senhor reveste ela de autoridade, coloca chaves nas suas mãos. Eu quero que o louvor já pode subir, amém? No meio dela ainda tinha joio, no meio do trigo ainda tinha joio. Que a perseguia, que criticava, que estava ali não para que a obra de Deus fosse feita, mas que se sentava no banco da crítica, que apontava os seus erros, seus defeitos, que a envergonhava, que a caluniava. Mas o Senhor colocou nas suas mãos uma chave, que é a chave de Davi, que é a chave do acesso a portas espirituais. Mas nós precisamos perseverar, igreja, guardar. Eu creio que essa igreja é a igreja que vai subir no arrebatamento. Essa igreja, porque é para essa igreja, a igreja de Filadélfia, que Jesus diz: eu venho em breve. Ele não disse isso para nenhuma outra. Ele disse para Filadélfia: ei, eu vou voltar. Pensa Jesus te olhando
e dizendo assim, dando uma piscadinha: eu vou voltar. Fica ligada, fica esperta, guarda aquilo que tu tem, tua coroa está reservada. Não deixa ninguém roubar, tua coroa permanece fiel até o fim. Aqui fala: venho em breve. Antes disso aqui, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Era uma igreja obediente. E por ela ser uma igreja obediente, Jesus fala: eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Por isso que eu creio que a igreja que Jesus vai buscar é a igreja fiel, a igreja que obedece, a igreja que não vai passar pela tribulação, que vai ser poupada, porque Ele vem. E toda vez que eu falo que Jesus vai voltar, que vocês ficam com essa cara de hashtag estamos todos apavorados, subiremos ou ficaremos, Senhor, eu estou em qual grupo? Dos que vai ou dos que ficam? Eu estou na primeira leva ou na segunda leva? Que vai, tem a primeira leva e a segunda leva. A primeira leva vai ser arrebatada pelo Senhor nos ares. A segunda leva são aqueles que permanecerem aqui, mas que vão entregar a sua vida por amor a Jesus, derramar o seu sangue, e assim também serão salvos. Mas não mais pelo amor, pela fé, mas sim por entregar as suas vidas. Eu quero subir na primeira leva, igreja. Eu quero todos vocês comigo lá, amém? Então repitam comigo: eu quero subir na primeira leva. Jesus, não me deixa. Eu não vou te deixar. Se coloque de pé, igreja. Quero que você reflita. Quero que você reflita sobre, se você recebesse uma carta de Deus hoje, quais seriam as suas virtudes? E o que o Senhor teria contra você? Quero que você continue focado, feche os seus olhos. É Ele que vai falar com você nessa manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que os seus ouvidos se abram, que você possa ouvir do Senhor o que Ele tem para te dizer. O Senhor tem muitas coisas para te dizer. Ouça a voz do Senhor nessa manhã. Ouça a voz do Senhor. Ouça a igreja. Ouça a voz dEle. O Senhor fala a todo tempo. Às vezes Ele usa a palavra, mas o Senhor tem te visto. Igreja Second House. O Senhor te viu, igreja. O Senhor te viu, igreja.